A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de Gênesis no capítulo 1. Eu vou lhe dar ferramentas, eu vou tirar as escamas dos seus olhos para quando você ler Gênesis 1, você conseguir compreender o real sentido daquele texto e aí você vai ter uma grandeza muito maior do significado do que o significado que você tem hoje. Eu tô falando isso porque a lente da modernidade atrapalha você de entender o que realmente Deus está querendo dizer com Gênesis capítulo 1. Esse vídeo ficou muito bem elaborado justamente porque foi muito tempo de pesquisa que eu tive para poder juntar todas as peças e poder gravar esse vídeo. Então, vai ficar muito bacana. Acompanha o vídeo, deixa o like, compartilha aí para os seus amigos, para o pessoal. E a primeira coisa que a gente precisa começar falando é que a modernidade tem uma cosmovisão. Não adianta a gente dizer que nós, vivendo na modernidade, não temos uma cosmovisão. A gente tem essa cosmovisão e ela nos foi ensinada através dos nossos pais, através da teoria da evolução, da biogênese, do Big Bang, que são temas que precisavam ser ensinados nas igrejas, porque as escolas, que são braços do Estado, eles fazem o trabalho de ensinar o que eles acreditam e a igreja não faz o trabalho dela de ensinar a verdade. Ou seja, precisa mostrar o que a modernidade acredita e a gente comparar com o texto bíblico para a gente ver que tem uma enorme distância, uma discrepância enorme a respeito de uma visão com a outra e a nossa visão atual atrapalha a gente de ler o texto bíblico. Então a questão não é apenas você ler o texto bíblico e dizer que acredita. A modernidade atrapalha você de entender o texto bíblico e isso é muito ruim. Então a gente precisa de todo um trabalho cirúrgico para tirar as escamas dos nossos olhos. Então eu vou começar o Gênesis 1 e eu vou fazer algumas leituras, mas na verdade o que eu vou apresentar no vídeo são tópicos. Você vai ficar responsável por, depois que acabar esse vídeo, ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Depois que você fizer a leitura, com todas as informações que eu tiver passado nesse vídeo, você vai entender muito melhor o que o texto está querendo dizer. Então vamos embora começar? O primeiro ponto aqui que eu vou mostrar é que existe o pensamento hebreu, o pensamento israelita, que é a cosmovisão de Deus. Deus, porque o que foi escrito na Bíblia não foi escrito somente por hebreus. A Bíblia foi escrita por profetas de Deus. Então, o que está ali é a cosmovisão verdadeira. Segundo, tem a cosmovisão do antigo Oriente Próximo, a cosmovisão daqueles antigos pagãos. Então, é uma cosmovisão que ficava afetando os israelitas e os profetas precisavam combater aquilo ali com muita veemência para não deixar aquilo ali contaminar o povo. Então, existe esse segundo tipo de pensamento. E existe o pensamento da modernidade, que é o nosso pensamento, que atrapalha o nosso pensamento. E aí, da mesma forma que os profetas de Deus precisavam lutar contra o paganismo, hoje a gente também precisa lutar contra o paganismo, que é a modernidade. Então, para a gente começar a compreender no Gênesis capítulo 1, a gente precisa ter em mente que o Gênesis 1 foi escrito para explicar a ordem funcional do cosmo e não a sua origem material. Por que isso é importante? Porque a modernidade segue o ateísmo e, com base no ateísmo, as pessoas tendem a ter duas premissas. A primeira, de que a matéria é muito importante e que tudo o que existe é só a matéria. Então não existe nada espiritual, nada além da matéria. Então, a partir dessas duas premissas, quando a gente vai ler o princípio do mundo, como que as coisas surgiram, a gente está querendo saber como que a matéria surgiu, porque a modernidade ela idolatra a matéria como se fosse um deus. Então, inclusive, é a partir desse pensamento que vem ideologias que são do Satanás. Então, por exemplo, o comunismo, que é achar que tudo que importa é o mundo material. Então, com base nisso,
a gente está querendo ouvir um princípio explicando como que surgiu a matéria. Essa é a nossa preocupação com os olhos da modernidade. Agora, quando a gente se volta para o texto bíblico, a gente vê que o Gênesis 1 não está focando na origem da matéria, na organização em si, na criação da matéria. O Gênesis 1 está focando na organização do cosmo, a organização funcional do cosmo. Ou seja, Deus ele designou funções para o cosmo, Deus deu ordem em meio ao caos. Essa é a preocupação do Gênesis 1. E, inclusive, essa preocupação ela é muito mais inteligente do que a gente se preocupar como que a matéria surgiu. Porque, independente de qual seja a resposta, isso não afeta em nada a nossa cosmovisão. Ou seja, ficar perguntando como que a matéria surgiu, a pessoa não chega a resposta nenhuma. A pergunta correta a ser feita tem que ser: quem deu ordem ao caos? Quem deu ordem ao cosmo e tirou o caos e implantou a ordem? Sendo que todas as leis da física, elas diz pra gente que um sistema em ordem, ele tem uma tendência a entrar em desordem. Então, como que as coisas estão em ordem hoje se a tendência é sempre a desordem? Essa é a nossa preocupação. E é isso que o Gênesis capítulo 1 está focando. Está dizendo que Deus deu ordem às coisas que estavam em caos, que não existia ordem, Deus colocou ordem nas coisas e que Deus mantém essa ordem. Então, essa é a nossa preocupação, essa tem que ser a nossa forma correta de pensar. O tempo atual que a gente vive é se baseando no naturalismo científico, que é acreditar que não existe nada além das coisas físicas, não existe nada além da natureza, ou seja, não existe uma sobrenatureza. E isso é uma coisa que traz muito engano para a gente. Então, resumindo tudo que eu falei, o foco do Gênesis capítulo 1 é o foco na ordem funcional do cosmo e não na sua origem material, porque não faz sentido se perguntar como que é a origem material se a gente não responder primeiro quem deu ordem funcional ao cosmo, que você respondendo essa pergunta, você vai ser direcionado a responder que existe uma vida inteligente, que Deus criou todas as coisas e que automaticamente, se ele deu ordem, automaticamente ele é o criador também. Então, é com base nisso que o Gênesis 1 está sendo costurado. Agora, a segunda lente para a gente conseguir enxergar melhor o Gênesis capítulo 1 é a gente conseguir enxergar que Deus separou os 6 dias da criação e o 7º dia do descanso em 3 primeiros dias, Deus criando a estrutura do mundo, e nos outros 3 dias, que são os dias 4, 5 e 6, em cada dia respectivamente, Deus está criando habitantes para aquilo que ele criou nos 3 primeiros dias. Então, por exemplo, no primeiro dia, Deus criou a luz. No 4º dia, que é paralelo ao primeiro dia, Deus cria os habitantes para morar no céu e ser o responsável por emitir luz. Então, Deus criou o luminar maior, o luminar menor e as estrelas. Não é usada a expressão sol e lua dentro desse contexto, porque tanto o sol como a lua no mundo antigo, eles eram adorados como se fossem deuses. Então, se Deus fala que ele criou o sol, um pagão poderia ler o Gênesis 1 e interpretar que o sol é um deus menor criado por um deus maior, coisa que ele já estava acostumado na mitologia pagã dele. Então, o que o Gênesis 1 precisa falar é: Deus criou o luminar menor e o luminar maior. Ou seja, Deus criou criaturas para reger o dia e não deuses. Então é isso que o Gênesis 1 está focando. E está focando que somente Deus é Deus. Somente existia Deus antes da criação e Deus fez a criação. Então a criação está. O relato da criação está exaltando somente o único Deus verdadeiro. No segundo dia, Deus vai criar o firmamento e vai chamar ele de céus, e vai ter separado as águas de cima desse firmamento e as águas que estão embaixo no firmamento. As águas de baixo são os mares, conforme vai ser relatado no terceiro dia.
Agora, as águas superiores ao firmamento é porque Deus criou muita água e essa água ela fica em cima do céu. Então ela não é as nuvens, porque essas águas é muita água e ela está superior ao céu, que é como se fosse uma capa metálica que protege essas águas superiores de cair. Então, essa é a estrutura do mundo. A água está por cima do céu. E isso é o que está relatado no Gênesis 1. Eu não entendo, sinceramente, como que tem pastores que leem a Bíblia e eles dizem que a terra não é plana. Se Deus está falando que existe águas superiores ao céu, e se a palavra hebraica para céu é uma palavra que fala de um uma lâmina metálica, essa é a expressão correta, uma lâmina metálica golpeada com golpes de martelo. Eu estou falando aqui da definição da palavra firmamento no hebraico. Se o céu é essa capa, então, e por cima Deus colocou águas, como que a terra não é plana, meu Deus? Então, a cosmovisão israelita não a cosmovisão israelita, mas a cosmovisão dos profetas de Deus é que a terra é plana. Os profetas não estavam enganados. Quem está enganado somos nós que seguimos o ateísmo. Somos nós que seguimos a modernidade e estamos distantes de Deus. Não existe milagres hoje porque nós não acreditamos em Deus de forma correta como aquelas pessoas do Antigo Testamento e as pessoas do Novo Testamento acreditavam. Para ter reavivamento, precisa ter uma mudança no entendimento das pessoas. As pessoas precisam entender como que realmente Deus é. Se a gente não consegue entender nem quem Deus é, como que a gente vai entender fazer milagres? Como que vai ter reavivamento, vai ter fogo? Como que Deus vai levantar as duas testemunhas se a gente não está entendendo nem como que o nosso mundo é feito? Deus já deixou muito claro por toda a Bíblia que a Terra é plana. Lógico que não é só entender que a Terra é plana, tem muita coisa para a gente entender. Os pagãos lá que adoravam outros deuses, que matavam os filhos, eles sabiam que a Terra é plana. Só que uma coisa não anula a outra. Não é porque hoje a gente não faz certas atrocidades que os pagãos faziam, não significa que a gente seja só superiores a eles, porque eles não tiveram às vezes o conhecimento que a gente tem. Se Deus já disponibilizou a Bíblia hoje a gente já tem internet para fazer pesquisa, que é uma coisa que nenhum tempo atrás as pessoas tiveram. A gente hoje tem inteligência artificial para conversar com você de modo teólogo, onde ele te responde perguntas. Hoje a gente tem uma infinidade de livros, de coisas para a gente ter material de pesquisa. Não que a gente tenha que ficar preso nisso, mas é uma coisa importante. É muita material que a gente tem e a gente continua negando que a Terra é plana. Então, eu acho que a gente precisa de rever os nossos conceitos e precisa analisar de forma correta o texto bíblico para a gente não ficar igual o pessoal da modernidade, que é o pessoal que segue o ateísmo, que segue a ciência, que acredita em coisas que não são verdadeiras. Agora, voltando aqui ao relato da criação, então, no Gênesis capítulo 2, Deus criou o céu e Deus colocou águas superiores com vários motivos. O primeiro motivo aqui que eu já considero é porque, através dessas águas superiores, Deus controla o clima. Então, Deus precisa, né, entre aspas, Deus colocou essas águas lá para, através da liberação dessas águas ou da retenção dessas águas, Deus controlar o clima na Terra. Então, eu acho que esse é o principal fundamento. Agora, existe um ensinamento espiritual por trás disso que quem nega, inclusive, essas águas, a pessoa não consegue compreender isso que eu vou falar. Toda vez que você vai atravessar de uma vida antiga para uma vida nova, você precisa atravessar águas. Então, quando acontece o dilúvio, a água vem para lavar aquela vida antiga e aí vai começar uma nova era. Quando os israelitas saem do Egito, eles precisam atravessar as águas para deixar o Egito, deixar tudo para trás e começar uma vida nova. E o outro lado do mar, o outro lado das águas, é um lugar muito melhor do que onde você estava. Só que você precisa atravessar essas águas para você ser purificado, espiritualmente falando.
Quando você é batizado, você precisa mergulhar na água e você volta. É como se toda aquela sua vida antiga foi lavada e você vai ter um novo recomeço a partir daquele momento. Então, quando Deus coloca águas por cima do céu, é porque você tem uma vida antiga terrena hoje, só que quando você tiver acesso a Deus, você vai atravessar essas águas e você vai ter uma nova vida. Eu não estou falando que quando você morre você vai para o céu, eu não disse isso. E por isso, inclusive, imagina se tudo que eu estivesse falando tivesse escrito. Ia ter pessoas que ia falar que, aí ó, o Felipe disse que quando a pessoa morre ela vai para o céu. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando a pessoa ressuscitar, inclusive quando a pessoa ressuscitar, ela vai voltar para a terra. Só que para você chegar até Deus, você precisa atravessar essas águas. Então, resumindo, é um ensinamento espiritual. É isso que Deus está explicando, entende? Então, é muito top, é muito bacana entender essas coisas, porque quando você entende isso, tipo, a criação, o cosmos, te traz ensinamentos a respeito de Deus. Não é aquela maluquice da ciência de que a gente vai para o espaço sideral e que o planeta Terra está acabando e a gente tem que mudar para Marte. Não tem nada disso no Gênesis. Inclusive, se a Terra fosse esférica, Deus ia criar o Gênesis começando com Deus no primeiro dia criou o universo. Aí no segundo dia ele criou a atmosfera na Terra para poder isolar do vácuo, não puxar o ar. Aí depois Deus criou a órbita da Terra em volta do Sol. Aí só, entende? Então, essa ia ser a cronologia dos eventos bíblicos, sendo que não é assim que está escrito na Bíblia. Então, são centenas de argumentos que tem para mostrar que a Terra realmente é plana. E isso é importante para você ler Gênesis 1. Se você não entender isso, você não entende Gênesis 1 da maneira correta. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar a respeito do mar. É importante falar isso porque as pessoas ali naquele tempo ali, a cosmovisão da época, tem uma preocupação muito grande com o mar invadir o mundo e aí a gente ser alagado. Então, se quando você olha para cima é tudo azul, porque tem águas em cima do céu. Então, é lógico que vai dar um reflexo azul. Inclusive, a ciência nem explica direito por que o céu é azul. A gente não pergunta isso se o espaço é sem luz, preto. Então, por que o céu é azul? Porque existem águas em cima do céu. Essa é a resposta correta. Agora, então, se existe águas em cima do céu, existe uma imensidão de mar ao nosso redor, qual que é o risco dessas águas virem inundar a gente, igual aconteceu no dilúvio lá com Noé? Então, essa preocupação ela é da antiga cosmovisão, daquelas do Antigo Oriente antes da modernidade, e Deus ele responde em toda a Bíblia que é ele que colocou limites para o mar. Então, quando você ler na Bíblia que Deus colocou limites para o mar, é porque essa é a cosmovisão antiga. Quem segura o mar para o mar não invadir a terra? Quem está segurando as águas superiores? Quem fez tudo isso? Quem colocou ordem nisso? Porque é como se a gente estivesse debaixo de um castelo de cartas. Quem está segurando esse trem? Isso é expressão de mineiro. Então é como se a gente estivesse num castelo, debaixo de um castelo de cartas. A pergunta não é quem fez as cartas. A pergunta é quem está segurando esse castelo de cartas para isso não cair na minha cabeça. Então essa é a preocupação do Gênesis 1, é de explicar que é Deus que fez isso, mas a principal resposta é Deus é que mantém isso em ordem, entende? Então é muito diferente você ler o Gênesis 1 com a perspectiva da ciência moderna, do naturalismo científico, e outra coisa é você ler a Bíblia com a cosmovisão bíblica, com a cosmovisão verdadeira. Então, quando você lê um texto, isso não se aplica apenas a Gênesis 1. Tenta entender o que o autor pensa, o que ele acredita e o que ele está realmente querendo passar para você. Não tenta impor aquilo que você acredita sobre o texto, porque senão vai ter uma discrepância de entendimento e aí você não vai entender o texto da forma correta, ok? Então, o vídeo ficou muito elaborado, muitos assuntos. Leia Gênesis 1 e 2 depois que você fechar o vídeo.
E muito obrigado por ter acompanhado. Deus abençoe.